Podemos começar? Podemos sim, professor. Vamos lá. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma aula de falar sobre infecções osteoarticulares e depois ter uma aula de Legg-Calvé-Perry. Vocês são da turma B, não é isso? Isso. Beleza. E aí o Dr. Luiz Fernando vai dar aula para a turma A à tarde. Beleza, vamos lá, pessoal. Infecções osteoarticulares. A gente vai falar aqui hoje as infecções osteoarticulares mais comuns são artrite séptica e osteomielite hematogênica, tá? Nós vamos falar especialmente dessas duas, são as mais comuns e é o maior desafio aí da ortopedia. A gente sabe que infecção óssea é sempre uma dificuldade no tratamento, porque quando a gente não consegue um bom resultado, deixa muita sequela, né? Então, assim, a rapidez e a precisão aí no diagnóstico, tratamento imediato, a gente vai conseguir um resultado melhor e deixando com que a gente evite aí as destruições irreversíveis, né? Sequela devastadora nos ossos e nas articulações, que muitas vezes são difíceis ou impossíveis de serem tratadas, né? Esse é o maior desafio nosso aí no tratamento das infecções osteoarticulares. Osteomielite hematogênica aguda e artrite séptica são potencialmente curáveis, desde que a gente consiga fazer um diagnóstico aí precoce, né, e iniciar o tratamento o mais rápido possível. São patologias graves e de emergência, não são patologias de tratamento ambulatorial, então, feito o diagnóstico, tem que se iniciar o quanto antes o tratamento, né? Internações de urgência e exames complementares que vão nos auxiliar bastante no acompanhamento da evolução dessa patologia. As regiões metafisárias dos ossos longos e membrana sinovial da criança têm melhor irrigação do que no adulto, né? Mas a região normalmente dessas infecções são na região metafisária dos ossos longos. Aqui um pouco da anatomia da parte óssea, a gente vê aqui na região metafisária, onde é a maior irrigação óssea. Então, nessa região, é a região propensa de iniciar a infecção óssea. A classificação das osteomielites. Osteomielite hematogênica aguda. Contaminação, ela pode ser por via hematogênica, certo? Um foco, às vezes, séptico à distância. O paciente entra na corrente sanguínea bactéria, se instala na região metafisária do osso ou numa articulação, né? E inicia-se uma infecção, uma osteomielite hematogênica. Ela pode ser uma osteomielite pós-traumática, principalmente nas fraturas expostas, onde o nosso combate aí, a luta por conter a infecção nas fraturas expostas é o nosso desafio maior, né? E pós-cirúrgica, também ela pode desenvolver uma osteomielite. Pode ser uma osteomielite crônica, onde não foi feito um bom tratamento ou iniciou um bom tratamento, não conseguiu se combater a osteomielite e ela evoluiu para uma osteomielite crônica, e aí o desafio é ainda maior. A gente, às vezes, tem que submeter esse paciente a 2, 3, 4 cirurgias até você tentar controlar ou acabar com aquela infecção. O abscesso de Brody é um tipo de infecção óssea, ele fica, às vezes, inativo, o paciente é assintomático e desenvolve aquela infecção, aquele foco infeccioso, e aí você tem que abrir e drenar. É um tipo de infecção também óssea. Uma imagem de uma infecção
pós-fratura exposta. Por isso que eu falo muito de fratura exposta no tratamento, de lavar, sempre se preocupando em tratar primeiro a infecção, porque é uma complicação terrível na ortopedia. Isso aqui é uma imagem de um abscesso de Brodmann, isso tem pus aqui dentro, uma destruição óssea, às vezes assintomático, isso aqui é uma sequela de infecção óssea. A osteomielite hematogênica aguda. Patologia comum na criança, muito comum. Está fazendo, vão passar pela pediatria aí, provavelmente vocês vão falar de osteomielite, é muito comum na criança. E ela desenvolve muito rápido, a propagação dela é muito rápida, a evolução é muito rápida. E coloca, lógico, em risco a vida do nosso paciente, né? Destruição óssea pode ser muito extensa e tende à cronificação. Se você não intervir, não fizer o diagnóstico precoce, ele vai deixar sequela no seu paciente. E é nosso dever, lógico, sempre evitar a osteomielite hematogênica se transformar numa osteomielite crônica, né? Porta de entrada, um foco infeccioso à distância, inicialmente na região metafisária de ossos longos, tá? Reação inflamatória, aumento da pressão tissular, diminui o aporte sanguíneo, isquemia local, abscesso intraósseo, isso tudo, pessoal, em 48 horas. Você vê a velocidade da destruição óssea, velocidade e a força de uma infecção intraóssea. Então, assim, muito cuidado no tratamento, por isso, para a preocupação de fazer um diagnóstico precoce dessas infecções, tá? Iniciar o quanto antes antibiótico. Feito o diagnóstico, né? Ó, pus invade a região metafisária, o canal medular, subperiósteo, ele começa a fazer o sequestro ósseo, eu vou mostrar para vocês as figuras, fazendo até aquelas fístulas, contato da parte óssea com o meio externo, faz uma fístula e fica ali vazando pus. Tá? Deslocamento periósteo pelo pus, isquemia, osso desvitalizado, necrosado, sequestro ósseo, mais ou menos em 10 dias, né? Já está evoluindo para uma osteomielite crônica, já começa a fazer uma destruição óssea irreversível. Então, olha a agressividade da infecção óssea. Isso aqui, ó, uma osteomielite se instalando, um foco infeccioso na região metafisária. Aqui já uma destruição óssea total, formando fístula. Então, muito cuidado no tratamento da osteomielite aguda. E ela pode causar artrite séptica, se você tem um foco infeccioso, principalmente na articulação. Quais as articulações onde a metáfise óssea fica dentro da articulação? Articulação coxo-femoral, escápulo-humeral, ombro e tornozelo. Nessas articulações, a metáfise fica intraarticular. Então, se você tem um foco, uma osteomielite hematogênica aguda, desenvolvendo nessa metáfise, e ela está dentro da articulação, ela pode evoluir também para uma artrite séptica, que seria uma infecção em toda a articulação. O joelho geralmente não ocorre porque a metáfise, toda a articulação, onde a metáfise é extraarticular, você diminui o risco de desenvolver uma artrite séptica. Ó, a cartilagem de crescimento funciona como uma barreira. Por exemplo, aqui, ó, no joelho, o paciente desenvolveu uma artrite, uma osteomielite
hematogênica aguda, principalmente na criança, que a gente viu que é uma patologia comum na infância. Ela tem uma fise de crescimento, a fise de crescimento serve como barreira para a evolução da destruição óssea. Então, a chance de evoluir para uma artrite séptica é muito menor, porque ela não vai chegar na região articular. A metáfise está fora da articulação. Mas já no fêmur, se você tem um ponto de osteomielite hematogênica na região metafisária do colo do fêmur, ela está intraarticular. Então, a chance desse paciente desenvolver uma artrite séptica é muito maior. Entendido? Então, as articulações de coxo femoral, escápulo-humeral e tornozelo podem desenvolver também artrite séptica a partir de um foco de osteomielite hematogênica. Tá legal? Aqui, ó, no joelho, a gente tem uma barreira da fise de crescimento, não deixando que ela chegue intraarticular. Agente etiológico, 90% são estafilococcus aureus, tá? Podemos ter por estreptococo, pneumococo, salmonela e outros, mas 90% são estafilococcus aureus. Questão de prova, hein, pessoal? Diagnóstico, história clínica, muito importante. Professor, o paciente vai chegar, como é que ele chega? História clínica do paciente, normalmente as crianças são desnutridas ou subnutridas, mas o paciente tem muita dor localizada. O paciente relata que está doendo aqui, professor. Ele tem uma impotência funcional muito grande, dor, calor, rubor, sinais de infecção localizada, tá? Doenças sistêmicas, diabetes, AIDS, etc., onde a capacidade imunológica está diminuída, esses pacientes estão mais propensos a desenvolver osteomielite hematogênica aguda, principalmente essas crianças. Quadro clínico, como eu falei, a dor intensa, geralmente a criança aponta o local, ela diz, professor, doutor, tio, está doendo aqui, ele bota a mãozinha ali, normalmente na região metafisária, ou do fêmur, ou da tíbia, ou do húmero, ele caracteriza muito bem o local onde está. E quando você vai fazer o exame físico, tem muito edema, muito calor, hiperemia, impotência funcional, uma dor absurda, febre elevada, perda de apetite, prostração, queda do estado geral, né? Então, por isso que a gente fala que o diagnóstico da osteomielite hematogênica aguda é clínico. Você colhe a história do paciente, ele tem algum ferimento, ele teve alguma infecção recentemente, infecção às vezes por garganta, orofaringe, ou às vezes uma infecção de pele, e aí você vai faz a história clínica, o exame físico, você vai conseguir fazer rápido o diagnóstico de osteomielite, sempre pensar em osteomielite hematogênica, pessoal. Aí você faz o raio-x no primeiro momento, o paciente chega assim, ó, apontando o local da dor, e ali tem muito calor, rubor, edema importante. Exame laboratorial, hemograma, com leucocitose com desvio para a esquerda, anemia, VHS muito elevado. Você faz a hemocultura, normalmente dá positivo em 50% dos casos, cultura e antibiograma. VHS nesses pacientes estão muito elevados. Exames complementares, radiografia. Inicialmente só apresenta aumento de parte mole. Muito cuidado com isso, pessoal. Você faz o raio-x, você pede o raio-x, você bate o raio-x e não tem nada. Ele não tem ainda destruição óssea. Mas a gente viu que a destruição óssea também é muito
acelerada se você não fizer o diagnóstico precoce. Então, você faz o raio-x, às vezes ele apresenta um aumento de partes moles sem destruição óssea. Aí está ali dor, calor, rubor, tem que iniciar a antibiótico-terapia, internar esse paciente, porque sempre pensar em osteomielite hematogênica, tá? Quando você tem uma imagem radiológica, você tem aquela periostite, eu vou mostrar na imagem, aquele processo de infecção óssea, já está começando a descolar o periósteo, a gente chama de triângulo de Koedman. Ó, de 10 a 15 dias ele começa a surgir, que é um sinal de destruição do periósteo, imagem de hipertransparências, lesões líticas, lesões de necrose óssea, lesões hipotransparentes. Ó, isso aqui, ó, é um descolamento do periósteo, sinal de infecção. Isso aqui é pus, que tal? Já está descolando o periósteo. Lógico que tudo isso associado ao quadro clínico, aos sinais e sintomas do seu paciente, você facilita no seu diagnóstico. Mas essa imagem radiológica aqui, ó, sinal de infecção óssea. Olha aqui, uma osteomielite hematogênica crônica. Isso aqui já está cronificou. Olha a destruição óssea, destruição irreversível. Isso. Tem que abrir, raspar tudo isso, tirar esse pus todo. Às vezes o paciente evolui para depois, a gente tem que fazer enxerto ósseo depois de controlar a infecção e tentar recuperar esse osso com enxerto. Às vezes a gente bota fixador porque ele faz fratura patológica e faz alongamento ósseo, enfim. Mas depois que você curar, tirar todo esse pus e controlar, na verdade, controlar não, tirar, tratar toda essa infecção. Olha aqui, ó. A destruição óssea que faz, sequestro ósseo que faz. É uma osteomielite de rádio, um sequestro ósseo, descolamento de todo o periósteo, uma destruição óssea importante. Aqui, ó, uma osteomielite hematogênica aguda desenvolvendo já na região metafisária, sinal de necrose óssea já, ó, ponto de hipertransparência, sinais de osteomielite. Olha aqui a destruição que faz óssea. Muito cuidado, pessoal, na osteomielite hematogênica. Uma destruição, sequelas irreversíveis, né? Ó, aqui um AP, perfil. Às vezes, no primeiro momento, no primeiro raio-x, você não consegue fazer logo o diagnóstico, mas o seu paciente tem muita dor, febre, edema, calor, rubor importante, impotência funcional muito intensa. Com 3 dias, 4 dias, ele começa a apresentar essas lesões. Né? A lesão de destruição óssea é importante. Não, outra, osteomielite de tíbia. Tratamento, internação de urgência. Tem que intervir esse paciente. Não dá para passar um antibiótico, mandar ele para casa, que ele vai voltar, vai criar resistência àquele antibiótico e vai voltar pior. Cuidados clínicos, exames complementares, drenagem óssea no centro cirúrgico, tem que botar na sala, abrir, drenar, tirar aquele pus ali do osso para você ter sucesso. É lógico, você aproveita, colhe o material, né, para cultura e antibiograma. Às vezes a gente faz uma irrigação contínua com soro fisiológico, eu vou mostrar a imagem para vocês.
Você fica lavando aquela ferida, ali entra o soro, passa pela ferida e sai. Dietas hiperproteicas e polivitamínicos, né? Isso aqui é a drenagem. Paciente com uma osteomielite de tíbia, a gente faz a incisão proximal, você bota o soro e ele fica irrigando, fica lavando, uma lavagem contínua, para a gente tentar tratar as osteomielites aí. Antibiótico-terapia venosa, estafilocin, que é a oxacilina, que é o antibiótico de escolha, ou cefalosporina mais aminoglicosídeos por 10 dias. Oxacilina é o antibiótico de escolha. Via oral, a gente bota aqui a cefalexina, amoxicilina, clavulanato. Isso daí, depois que ele fez a internação, você viu que ele está uma evolução boa da doença, do tratamento. Eu quero fazer mais um reforço, você pode fazer via oral para casa, mas inicialmente é endovenoso e o antibiótico de escolha, oxacilina. Questão de prova, hein? Complicações da osteomielite. Imediata, sepse, morte, né, óbvio. E artrite séptica. A gente viu que o paciente pode evoluir para uma artrite séptica. A osteomielite pode também desenvolver uma artrite séptica, principalmente nas articulações do ombro, quadril e tornozelo, porque a metáfise é intraarticular. As complicações tardias, osteomielite crônica, fraturas patológicas, a gente viu a qualidade do osso como fica, esse paciente vai evoluir, na maioria das vezes, por fratura patológica também. Distúrbio do crescimento, quando você tem uma destruição muito da fise de crescimento. Apesar dela trabalhar como uma barreira, a fise, ela sofre também com a destruição óssea. E aí você pode ter uma alteração do crescimento nesse paciente com osteomielite hematogênica. Aqui, ó, a gente vê que ele fez uma barreira, ó, a fise de crescimento como fez uma barreira, você não tem evolução muito de destruição óssea na epífise, mas sempre faz alguma alteração do crescimento, porque você vai ter uma destruição das camadas da fise de crescimento. E aí você pode ter alterações do crescimento na infância, na criança. Sinais de osteomielite, uma destruição já óssea importante. Diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer da osteomielite: febre reumática, artrite séptica, celulite, sarcoma de Ewing, é um tumor ósseo maligno, que às vezes faz uma imagem, mas quando vocês forem estudar sarcoma, vão ver que a evolução é um pouco diferente, mas você tem que fazer sempre o diagnóstico diferencial. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho de artrite séptica, que é uma outra infecção osteoarticular importante. Falamos da osteomielite hematogênica e agora da artrite séptica. Também comum na criança, pode ser secundária à osteomielite, como eu falei, quando você tem uma osteomielite metafisária, principalmente no ombro, quadril e tornozelo, são as 3 articulações onde a metáfise é intraarticular, aí você desenvolveu uma infecção articular. A artrite séptica é uma infecção na articulação, destruição de toda a cartilagem, necrose epifisária. Como você faz uma necrose? Você pode desenvolver luxações por causa da instabilidade dessa articulação. Diagnóstico precoce, como na osteomielite hematogênica, te traz um tratamento mais eficiente.
Aqui a imagem onde eu falei que paciente com uma osteomielite aguda, na metáfise, desenvolve uma artrite séptica porque ela está intraarticular. Fisiopatologia, penetração da bactéria por via hematogênica, na maioria das vezes, devido a foco séptico à distância. Contaminação por contiguidade. Às vezes você tem um paciente que faz uma punção de vasos, por exemplo, femorais, normalmente recém-nascido, desenvolve uma infecção articular por contiguidade, contaminação aí na punção. E aí evolui para uma infecção articular, desenvolvendo uma artrite séptica. E contaminação direta, secundária à punção articular, principalmente nas artrocentésias. Quando você vai com uma agulha e desenvolve uma artrite séptica por contaminação direta. Vai ali com uma agulha, eu quero fazer uma punção dessa articulação. E às vezes você está desenvolvendo uma infecção articular. Artrite séptica, secundária à punção de vasos femorais ou punção articular, são iatrogênicas, né? Iatrogênicas que você levou aquela infecção para dentro da articulação. Fisiopatologia, que rapidinho, mecanismo de destruição articular, infecção intraarticular, destrói a cartilagem, as enzimas condrolíticas, né? De 24 a 48 horas já se observa alterações destrutivas, vê também a velocidade de destruição óssea, infecção óssea, infecção articular, ela tem uma evolução muito rápida de destruição. Por isso, a intervenção e o diagnóstico precoce vão te dar bons resultados no tratamento. Aumento de volume líquido intraarticular, aumenta a pressão intraarticular, distensão da cápsula, isquemia da membrana sinovial, isquemia da epífise e necrose epifisária. É uma destruição de toda a articulação, tá? De toda a parte óssea intraarticular. Diagnóstico, como na osteomielite hematogênica, a história clínica também muito importante, para saber se o paciente foi submetido a alguma punção, se ele teve alguma infecção recente, para ver se ela pode ser hematogênica ou iatrogênica, né? Foi desenvolvida, às vezes, por uma punção. Período de evolução, há quanto tempo começou a apresentar esse sintoma? Infecção por foco à distância, normalmente iatrogênica. Foco à distância por hematogênica, né? Infecção por via hematogênica. Doenças associadas que causam baixa imunidade, e aí são aqueles pacientes, as crianças normalmente de mães HIV positiva, a gente vê muita desenvolver artrite séptica por baixa da imunidade, padrão socioeconômico muito baixo, pacientes estão mais propensos a desenvolver infecções osteoarticulares. Quadro clínico, febre alta, prostração, sinais de infecção, né? Perda de apetite, dor, calor local, derrame articular, impotência funcional absurda, o paciente não consegue, normalmente ele chega em posição antálgica, posição de defesa daquela articulação, sem mobilidade. Articulações mais acometidas, quadril e joelho, tá? São as mais acometidas, são quadril e joelho. Assim, professor, mas você falou que o joelho, a articulação a metáfise é extraarticular.
é extra-articular. Ele não desenvolve, às vezes, artrite séptica por osteomielite hematogênica aguda. Mas a artrite séptica, somente as articulações mais acometidas são o quadril e o joelho. Entendido isso aqui? O quadril se encontra em flexão, abdução e rotação externa, que é uma posição de defesa. O paciente normalmente chega com ele encurtado, dor, calor, rubor, impotência funcional. Legal? Então, artrite séptica, as articulações mais acometidas são quadril e joelho. Guardem isso. Exames complementares, exame laboratorial, que vão nos auxiliar no diagnóstico e no acompanhamento dessas patologias osteoarticulares, leucocitose com desvio para a esquerda, um VHS muito elevado, cultura antipiograma. Faz, professor, por que eles vão nos auxiliar? Porque depois que você inicia o tratamento, você foi ali, drenou, iniciou antibiótico terapia, você vai controlando, lógico, por hemograma, e o VHS vai te dando um rumo no tratamento para ver se você está tendo resultado. À medida que ele vai caindo, você vai vendo que você está tendo sucesso no seu tratamento. Radiografia, alterações precoces, aumento de partes moles, aumento de espaço articular. No primeiro raio-x, no primeiro dia, às vezes você não vê nenhuma alteração óssea. Mas a gente viu que em 24, 48 horas também, 2 dias depois, você faz o raio-x, você já vê, olha, linha de Shenton quebrada, quadril, a linha de Shenton é essa linha aqui, ó, do colo, do fêmur com arco do púbis. Aqui está mantido, ó, aqui você já perdeu. Com o aumento da pressão intraarticular, o paciente recém-nascido, você vai ver que ela já está alterada. O arco de Shenton aqui está todo alterado. Esse lado aqui ainda está normal. Olha, o arco de Shenton aqui, ó, como é que está quebrado. Isso aqui chama arco de Shenton. Não sei se já tiver lá aula do quadril, já acho que sim, né? Quando você tem a perda do arco de Shenton, esses são sinais de alteração da articulação coxofemoral. Isso aqui, ó, colo do fêmur com arco pubiano. Aqui, ó, arco pubiano, colo do fêmur, quebrou. Então, tem uma alteração intraarticular da coxofemoral. Olha a destruição óssea que faz. Olha a evolução dessa doença. A destruição de toda a articulação. Desculpa. Feita a destruição óssea, o paciente, eu tratei, eu demorei a tratar, uma diminuição do espaço articular por destruição óssea, com sequelas irreversíveis. Olha um tornozelo, está quase fazendo olha a destruição de toda a região do talo, superfície articular do tornozelo. São sequelas irreversíveis. Olha a articulação do quadril, uma artrite séptica, não tendo bom resultado, demora no diagnóstico precoce. Olha a destruição da cabeça femoral, destruição de toda a superfície articular. São sequelas irreversíveis, pessoal.
Assim que evoluir, depois que você conseguir tratar essa criança, ela é um paciente propenso no futuro a fazer uma prótese, candidata à prótese total de quadril. Exames complementares. Ultrassonografia é um exame importante, um diagnóstico auxilia bastante. A ultrassonografia, para mim, no recém-nascido, é o melhor exame para você fazer o diagnóstico de uma artrite séptica. É lógico que é associado a todo o quadro clínico do paciente, todo o seu exame físico. Você suspeitou de um recém-nascido, uma criança, e você pede um ultrassom, mostra precocemente a presença de líquido intraarticular. Você vai iniciar o tratamento já pensando em artrite séptica. Cultura e antibiograma, o uso prévio de antibiótico prejudica o exame. Você tem que fazer o diagnóstico para iniciar o antibiótico. E a artrocentese. Eu fiz um ultrassom, tem um aumento de volume, eu vou abrir essa articulação, vou lavar, lavo, não lavo. Não, vou fazer uma punção. Você faz uma artrocentese, vai lá com uma agulha, vai colher. Tem líquido, eu vou colher, faço a cultura daquele exame, vai te dar lá Staphylococcus aureus, infecção articular. Vou abrir, vou drenar aquela articulação. Isso é uma artrocentese. Tá? E você vai fazer artrocentese se tiver aumento de volume intraarticular, porque senão não tem aumento de volume, não tem líquido ainda, aumento de pressão intraarticular. Vou fazer a punção, a gente viu que punção também articular, você pode fazer uma artrite séptica por via iatrogênica, você levar a infecção. Então, tem que fazer diagnóstico, às vezes por isso que eu gosto muito do ultrassom, porque ele vai me mostrar que tem líquido intraarticular já importante para você fazer a punção. Quando você consegue fazer a artrocentese, colher o material, você fecha o diagnóstico. Tratamento: internação de urgência, cuidados clínicos, exames complementares, a artrotomia. O pessoal tem que abre aquela articulação, lava, tirar o pus, lavar com soro, às vezes deixar dreno também, como eu mostrei, da osteomielite hematogênica. Você fazer um dreno contínuo, ficar lavando aquela articulação, lavando com soro. Às vezes a gente bota o antibiótico até no soro. Analgésico, anti-inflamatório, dieta hiperproteica e polivitamínicos, como na osteomielite hematogênica, imobilização ou tração transesquelética. Você faz uma imobilização naquela articulação, você ajuda muito na analgesia do paciente, Hoje você faz uma tala, a gente não vai botar gesso nesse paciente, vocês já viram a aula de imobilização, você bota uma tala de gesso para dar um conforto no seu paciente e trocando aquilo diariamente. Vai abrir todo dia, vai lavar, vai fazer o curativo daquela ferida onde você abriu, você fez uma artrocentese, mas você bota uma tala para dar um conforto para o seu paciente. Essa é uma foto de uma irrigação contínua, a entrada e saída da ferida, que está a ferida, que a gente fez, a artrocentese, fechou depois de lavar e depois você mantém um dreno para ficar lavando aquela articulação. Você vê que a luta e o combate para a gente curar toda aquela infecção, porque sabe da destruição que ela faz articular. Diagnóstico diferencial. Como a gente faz diagnóstico diferencial da osteomielite hematogênica aguda?
A gente faz o diagnóstico diferencial de artrite séptica na osteomielite hematogênica aguda. Na artrite séptica, a gente também tem que fazer diagnóstico diferencial de osteomielite hematogênica. Celulites, febres reumáticas e outras artrites aí isoladas. Complicações imediatas, sepse e morte. Tardia, necrose vascular, alteração do crescimento, as crianças, por causa da fase de crescimento. Luxações patológicas, imaginar uma articulação pós-artrite séptica, com destruição de toda a cabeça femoral, por exemplo. O paciente vai evoluir para uma luxação desse quadril. Perdeu toda a estabilidade daquela articulação. Limitação do movimento por causa de destruição óssea. Um joelho, tornozelo. Aqui, ó. Isso é um quadril, ó. Uma artrite séptica iniciando uma destruição já do colo femoral. Olha aqui, ó. Uma destruição de toda a cabeça femoral. E esse paciente vai... o quadril já está subluxado, ó. Já está começando a luxar esse quadril por instabilidade articular devido à destruição da artrite séptica. Acabou a cabeça do fêmur aqui da criança. Beleza? Dúvida aí, pessoal? Intervalinho de 10 minutos. Oi? Sem dúvidas por enquanto. Beleza. 10 minutinhos, toma um café e a gente volta para a aula de leg calf pairs, tá bom?